Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 2 Pedro, segunda epístola ou segunda carta de Pedro, que diz assim, o capítulo 2, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Isso aqui foi Pedro, apóstolo Pedro, que ele envia essa carta ali aos seus companheiros, dizendo que houve falsos profetas. Antigamente já havia falso profeta. E naquele tempo havia falso profeta. E hoje, nesse tempo de hoje, também há falso profeta. Ninguém é perfeito. Ninguém fala totalmente a verdade. A verdade somente em Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, a verdade somente em Cristo. Mas o que Pedro quis dizer aqui? Que muitos seguirão em dissoluções. Dissoluções quer dizer, desmanchando o concerto de Deus, com a humanidade, desmanchando as leis, desmanchando os contratos, pessoas em dissoluções, pessoas que não dão valor à aliança, não dá valor a um concerto, a um pacto, não dá valor às coisas antigas, Pessoas que seguirão dessa forma, que diz assim, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si sobre si mesmo grande perdição, uma repentina perdição. Tem pessoas que têm uma lábia, uma lábia, se acham sábios, mas não é sabedoria. Não é sabedoria de Deus, não é o espírito de sabedoria. Tem pessoas que têm uma sabedoria que acha que é de Deus e começa a ter dissolução, a desmanchar o concerto de Deus com a humanidade. Começa a falar heresias e ensinarão a muitos, mesmo que venha sobre eles uma repentina perdição, destruição. Por quê? Porque estão indo contra Deus, Diz: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos estão blasfemando, dizendo que em Cristo, não precisa mais a gente ser bonzinho, ser justo, ser fiel, em contratos, amar uns aos outros. Não, está dizendo que em Cristo nós já estamos salvos. Quem crê já está salvo e acabou. Daí por diante não precisa mais nada. Aonde que está escrito isso? Isso é dissolução, é destruir. Jesus disse: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz. E a cruz não é de sofrimento, de doenças, não. A cruz é de justiça. A cruz é de negar as coisas, as heresias da vida, as coisas boas da vida. Se a coisa boa da vida vem contra a palavra de Deus, isso é um sofrimento para quem gosta das coisas boas da vida, para quem gosta, como disse um dia Roberto Carlos, numa música, numa canção, por que tudo que é gostoso é imoral, é ilegal ou engorda?
né? Isso é uma frase de Roberto Carlos. Então, pessoas que acham que porque Cristo morreu por eles, Cristo já nos salvou, a salvação está pela fé em Cristo, então vamos ser imoral, vamos ser ilegal, né? E vamos comer demais e engordar. Mas a palavra de Deus diz que os glutões também não entram no reino dos céus. Os glutões são aqueles que comem demais, comem coisa para prejudicar o seu próprio organismo, seu próprio corpo, está matando o seu corpo aos poucos, né? Esses também não entram no reino dos céus, né? E os que vai segundo a carne, porque Deus é espírito, nós temos que ir segundo a palavra de Deus, porque Deus é espírito, e é o espírito que segura a carne. A carne para nada vale. A carne, morremos, vai lá para debaixo da terra, ou mesmo ser queimada, né, pelo fogo, nada vale, acabou. O espírito saiu, a carne já não vale mais de nada. Então, por que vamos viver com heresias, arranjando coisa daqui e dacolá, para fazer os desejos da carne, né? Arranjando até no evangelho faz arranjos para dizer que está tudo bem, não tem nada não, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem fortalece? É Cristo? É Jesus? É a palavra de Deus quem te fortalece? Ou é as coisas da carne? Ou é tudo que é contra o Espírito? Porque diz a palavra que o Espírito contende contra a carne, dia e noite. Então, se nós formos a favor da carne, estamos contra o Espírito. E se estamos contra o Espírito, estamos contra Deus, porque Deus é Espírito. E tem muita gente que faz heresias, né? Por aí, com muita avareza, né? Diz assim o versículo 3: por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Então, tem, infelizmente, ministérios mesmo, né? Ministério, não é uma pessoa ou duas, que por avarezas, né? Elas persuadem as pessoas com pregações fingidas, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Entendeu? Sobre as quais de largo tempo não durará muitos anos para vir a sentença daqueles que estão afligindo a lei de Deus, daqueles que estão afligindo a palavra, estão afligindo a Cristo, né? Mentindo, fingindo, inventando aqui e acolá para tirar proveito, para com a sua avareza enriquecer cada vez mais. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, amor, paz e alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque qual é o pai que o filho, como disse Jesus, qual é o pai que o filho pede um pão para que ele vá dar uma pedra, né? Pede um peixe e ele vai dar uma cobra? Ou vai dar um escorpião? Não. Aí Jesus diz: vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, boas coisas? Quanto mais o Pai que está nos céus. Se vós pedires o Espírito Santo, se vós pedires as coisas que vêm dos céus, as coisas de Deus, porque são essas que vão nos fortalecer, são essas que vão nos dar entendimento para granjear as coisas do mundo. Quando nos firmamos em Deus, Deus firma também a nossa memória, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Para quê? Para que possamos também granjear as coisas do mundo ao qual necessitamos. Não fazer como aquele jovem, o qual Jesus disse, que juntou
trabalhou e naquele ano ele lucrou muito, e ele disse que ia derrubar o celeiro, fazer o celeiro maior para juntar, e disse: folga a minha alma, come e bebe por muito tempo. E Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Então, não devemos com avareza ajuntar tesouro na terra, como disse Jesus. Não ajuntai tesouro na terra, porque a traça vem e come, a ferrugem vem e destrói, né? Não ajunteis tesouro nos céus. Quais são os tesouros nos céus? A comunhão com Deus, a vivência com a palavra, a vivência com a fé e com as obras, sim. Porque sem fé, sem obra, ela é morta. Se você tem fé, logo você obra bem. Você não obra mal. Você não faz o mal. Se você tem fé e crê que Jesus Cristo já morreu por vós, já perdoou os seus pecados, já resgatou para Deus, hoje nós somos filhos de Deus, recriados em Cristo Jesus. Hoje nós já temos um novo e vivo caminho para andar. É na verdade, não viver em dissoluções, desmanchando, né, o caminho que Deus já nos fez para seguir. Porque ele disse: eis que eu farei um caminho. Está lá em Isaías 35:8. Eis que eu farei um caminho, que o imundo não passará, e nem os loucos vão errar. Então esse caminho é Jesus. Jesus nunca mandou pedir comida e nem bebida. Jesus mandou pedir o reino de Deus e a sua justiça. Mandou não viver inquietado por coisa alguma. São leis de Jesus, são mandamentos de Jesus. Não viva inquietado, com inquietação por coisa alguma, porque o Pai que está no céu, Ele sabe o que vós precisa, né? Seja os teus costumes sem avareza, seja todos os teus pedidos diante de Deus, mas não somente seja feita a vontade do Pai, disse Jesus. Não podemos ir contra a vontade de Deus, porque assim nos desfalecemos na fé, desfalecemos no humor, desfalecemos no corpo, na alma, e logo vem a nossa destruição. Não viver inquietados por coisa alguma, como diz a palavra. E muitos por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Muitos estão fazendo com palavras fingidas as pessoas pedirem mais as coisas do mundo do que as dos céus, fazendo as pessoas fazer votos e votos, né? Pedindo coisas, né? Da terra, e ali as pessoas se afligem, quando tem aquela resposta, dá glória a Deus, mas é por algum momento, algum instante, e vão viver naquela harmonia, naquela felicidade toda com as coisas do mundo, e muitas vezes esquece de Deus. Mas a maioria não tem. Eu digo porque eu tenho convicção própria. A maioria, o que pede, não tem. Mas Jesus disse: vós pedis, mas pedis maus. Tem muito que pede para mostrar-se para os outros, para se orgulhar. Não é para ter uma vida digna aqui na terra e ajudar aos outros. É avarento. Tem pessoas que são avarentas, e Deus não se agrada disso. Sejam os vossos costumes sem avareza, diz a palavra de Deus. Aí diz assim: sobre vós quais já de largo tenho tempo, não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. Quer dizer, a sentença dessas pessoas que estão fazendo o reino de Deus ser comércio, ser comida, ser bebida, fazendo que o reino de Deus as coisas da vida, as coisas do mundo, para esses virá a perdição. Para esses que estão pregando a palavra fingida, vem a perdição, e não tardia a sua sentença, né? E não tardia a sua sentença, porque se Deus
não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus, os anjos, os quais se iludiram com Lúcifer, se iludiram com o diabo, Satanás, como muitos falam, que ele também era o anjo querubim mais famoso do céu. Aqueles anjos que se evadiram com Lúcifer, está dizendo, Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele e lançou no inferno e os entregou nas cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo eterno. O dia do juízo chegará. Então, gente, vamos rever o caminho da verdade. Vamos prestar atenção e viver uma vida digna, uma vida santa, contentando com o que tem e sendo sem avareza. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano.